Álvaro reúne Lino e Bárbara no Jardim dos Falcon. Quero que Lino explique por que ele mentiu ao delegado e por que não contou que estava com uma prostituta no dia em que Olga desapareceu. Lino se defende. Eu vendi meu carro para essa mulher, mas não sabia em que ela se dedicava. Não minta, Lino, e tenha coragem de confessar a verdade, diz Álvaro. É você quem está mentindo, Álvaro. Por que faz isso? Responde Lino. Faz isso porque não está de acordo com a relação entre mim e sua mãe? Não quer que sua mãe seja feliz. Bárbara, espero que você não acredite nas mentiras que diz seu filho. Você me conhece. Lino se vira para Álvaro e diz: você vai ter que comprovar do que está me acusando. Por favor, Lino, se tranquilize, pede Bárbara. Está duvidando de mim? Pergunta o psicopata a Bárbara. Bárbara precisa decidir em quem acreditar. Gael pede perdão por ter beijado Daphne. Para Daphne, tudo bem, eles já falaram o que precisava ser dito. Os apaixonados não descartam a possibilidade de um dia ficarem juntos. Daphne conta a Gael que Eduardo esteve gritando com Ariadna e pediu a guarda de Tadeu. Só faltava essa, mas que imbecil, exclama Gael. Daphne e Gael sofrem por dizerem adeus. Ariadna chega para a audiência pela guarda de Tadeu. Enquanto isso, na casa dos Falcon, Bárbara pergunta a Álvaro: como pode inventar uma coisa dessas, Álvaro? Lino aproveita: você vai ter que comprovar com provas o que está dizendo, Álvaro. Álvaro, perplexo, está convencido de que nem ele e seus irmãos poderão convencer Bárbara que se casar com Lino é um erro. Bárbara o critica por ter mandado Gael falar com ela. Sabe o que, Álvaro? Diz Bárbara decidida. Não quero que você volte na minha casa. Se precisar de algo, me chame pelo celular. Estou falando sério. Enquanto você e essa fulana estiverem juntos, assim vai ser. Você é meu filho, eu te amo, mas tem coisas que eu não posso tolerar. Álvaro respeita a sua decisão, mas espera que um dia ela se dê conta de que esse senhor não presta. Bárbara grita e Álvaro vai embora triste. Lino, com toda a sua cara de pau, agradece a Bárbara por confiar nele. Vamos juntos procurar essa prostituta para você ver que eu estou falando a verdade. Claro que não, responde Bárbara, não é necessário. No tribunal, Eduardo afirma que Tadeu corre perigo estando com Ariadna. Seu advogado tem as provas das ameaças. Conrado afirma que isso ficou no passado. Ariadna relata que Eduardo abandonou a ela e ao filho. Eduardo pede que ela diga que ele se encarregou de tudo. Isso não é certo, Eduardo, afirma Ariadna. Calma, senhores, pede o juiz. O advogado de Eduardo alega que seu cliente deixou Ariadna e seu filho seguros na casa de sua mãe. Ariadna não se aguenta. Que comodidades, se eu tive que trabalhar para sustentar meu filho. Eduardo afirma que tem provas que mandou dinheiro para Ariadna para sustentar seu filho. Uma miséria, reclama Ariadna indignada. O juiz se irrita. Calma, senhores, ou vou suspender essa audiência por tempo indeterminado. Bárbara se lamenta com Gema. Ela não suporta que Eduardo esteja sofrendo por Ariadna. Ela sofre porque Gael vai para os Estados Unidos e por ficar longe de Tadeu, seu neto. Ela acha o cúmulo as mentiras que Álvaro disse sobre Lino. Ela acredita em Lino e reclama sentir-se sozinha. Gema lembra que sua tia tem a ela e lhe gosta muito. Gema também está certa de que Bárbara sente falta de Ariadna. Não, eu não sinto falta dela, afirma Bárbara. Agora senta aqui e me conta qual sua lição de casa. Gema muda de assunto e não conta à tia que abandonou a escola. Lino procura Graziella. Aonde vai? Pergunta o homem. Ela responde assustada. Eu te avisei que iria embora.
Mas antes de ir, você decidiu abrir a bocona, não é? Acontece que o filho da sua noiva me preparou uma armadilha, explica a mulher. Sem saber, eu confirmei algumas coisas. Eu não disse nada demais e ninguém vai suspeitar que você teve algo a ver com o desaparecimento daquela moça que mataram. Lino reclama. Com tudo que você falou, Graziella, quase atrapalhou meus planos para o futuro. Você só vai embora quando eu disser. Ela insiste que quer ir embora e ele mostra a arma. No tribunal, Eduardo entrega ao juiz o comprovante dos supostos depósitos que fez a Ariadna. Ela é surpreendida com a dita jogada suja. O juiz quer saber por que Ariadna não mencionou os depósitos. Gemma pergunta às amigas se elas acham que Jimmy sente falta dela. Érica acha que ele nem se deu conta porque está andando com Pedro. Lite aconselha a amiga a esquecer Jimmy. Érica pede para Gemma voltar para a escola, já que seu trabalho não paga tão bem assim. Já Lítia diz que ela precisa trabalhar para sustentar o filho. Gemma tem a ideia de cantar nos restaurantes. O juiz informa Eduardo e Ariadna que vai estudar o caso para depois decidir com quem Tadeu vai ficar. Ariadna avisa Conrado que Eduardo abriu essa conta em seu nome sem ela saber e eles precisam investigar. Daphne comenta com Davi que ela e Gael deixaram aberta uma possível reconciliação. É claro que antes ela precisa encerrar o caso do seu marido Nestor. Daphne gostaria de olhar para a cara do culpado pelo acidente e dizer o quanto ele deixou uma família sofrendo. Gael também comenta com João que entre ele e Daphne existe a possibilidade de uma volta. Yolanda chega à casa de Bárbara para acompanhar Gemma até a escola. Gemma acaba revelando que abandonou o colégio para poder trabalhar. Gemma não pretende voltar para o seu povoado. Você vai ficar aqui na casa da sua tia quando o bebê nascer? Pergunta Yolanda. Por um tempo sim, responde Gemma. Gemma também conta que não está mais namorando. Ela já entendeu que não pode viver as coisas das meninas de sua idade. Yolanda pede que ela pense bem antes de deixar a escola. Álvaro está indignado com a sujeira que Eduardo fez contra Ariadna. É incrível como Eduardo não tem limites, exclama Álvaro. Ariadna, apesar do medo que sente, quer pensar que Eduardo não vai se dar bem nessa. Eles precisam ser prudentes e estarem preparados para tudo. Ariadna confirma a Tadeu que à noite eles vão mudar para o novo apartamento. Daphne comunica a Bárbara que está pensando em desistir da herança e ir embora dali com as crianças. A casa sempre foi de Bárbara. Ela está indo bem no trabalho e tem apoio de seu chefe. Bárbara fica com os olhos marejados, pois já havia se apegado às crianças. Mas ao mesmo tempo se alegra que ela tenha percebido isso. Lino passa pelas duas e diz: espero que vocês não estejam falando mal de mim, porque isso já é o costume. Bárbara vai atrás dele. Yolanda comunica a Gemma que um professor lhe ofereceu trabalho em outra cidade. Gemma agradece a ela por tudo. Jimmy pergunta por Gemma para Érica e Lítia, mas diz que não se importa com ela. Lítia diz que ela está em outra escola. Daphne liga para Josefina. Se eu não te ligo, você nem se lembra que tem uma filha, não é mesmo? Daphne quer a parte que lhe falta do dinheiro de seu pai. Perdão, filha, que eu ainda estou juntando, avisa Josefina. Se você estiver muito apertada, pede para o seu namorado Gael te ajudar. Gael já não é mais meu namorado, informa Daphne. Eu estava mais tranquila sabendo que tinha um bom homem ao seu lado para apoiá-la, diz Josefina. Eu não preciso de nenhum homem para seguir adiante, avisa Daphne. Josefina convida Daphne e as crianças para visitá-la na cidade.
Daphne diz que vai se organizar para ver se anima. O advogado critica Eduardo por ter aberto a conta no nome de Ariadna. Ele avisa que Eduardo pode se meter num grande problema ao mentir para o juiz. O advogado vai alegar que seu amor de pai falou mais alto. Bárbara reafirma a Lino o quanto confia nele. Ele sim é correto, não como seu marido, que descansa em paz. Você é tão compreensiva, Bárbara, diz Lino. Por isso eu te amo. Depois eu vou te mostrar uma surpresa. Bárbara se oferece para ficar com Santiago e Clarinha para Daphne ir à festa da agência. Bárbara sugere a Eduardo alugar um apartamento para ele e Tadeu morarem. Ela diz que esteve pensando e pede sua parte da casa. Eduardo declara: prefiro morrer ao deixar a parte que pertence aos verdadeiros Falcon a Lino. Bárbara lembra que ela também é uma Falcon. Não se esqueça que você é uma Falcon graças ao meu pai, retruca Eduardo. Eu não saio daqui e nem te dou minha parte. Bárbara arregala os olhos. Gael comenta com Álvaro que não sente pena de Eduardo e conta que o irmão deles atacou Ariadna na noite anterior. Lino consegue descobrir através de Bárbara o endereço de Álvaro. Álvaro convoca Eduardo para conversarem e acertarem as coisas. Bárbara diz a Gael que Daphne decidiu ceder sua parte da herança. Bárbara também aconselha a Gael a não ir à festa para não encontrar Daphne. Durante a festa da agência, todos assistem a um vídeo editado por João. Daphne percebe no vídeo um detalhe que pode ajudar nas investigações que está fazendo sobre a morte de seu marido. Ela pede para conversar com Ivete a sós. Tadeu brinca no pátio do prédio, enquanto Ariadna conversa com Cassandra no apartamento de Álvaro. De repente, Ariadna recebe por debaixo da porta uma ameaça anônima. Ou deixa de investigar o caso de Açucena, ou vai perder a pessoa que mais ama no mundo. Tadeu, exclama Ariadna, saindo com Cassandra em disparada para fora. Daphne comenta com Ivete que Bonifácio foi o culpado pela morte de Nestor. Ivete informa que isso é impossível, pois o homem pediu demissão antes dessa viagem. Como João e Romena estavam com a habilitação vencida, Gael se dispôs a dirigir nesse dia. Agora, Daphne tem certeza de que foi Gael quem provocou a morte de seu marido. Felizmente, não aconteceu nada a Tadeu e ele está em segurança no apartamento de Álvaro. A Ariadna está certa de que a ameaça é contra seu filho. Álvaro tenta explicar a Eduardo como começou sua história com Ariadna. No início, ele se sentiu culpado por se apaixonar pela mulher que foi de seu irmão. Pois sua culpa passou muito rápido, diz Eduardo. O que você fez foi uma traição com seu próprio sangue e nunca na vida vou te perdoar. Eduardo continua. Eu fui o primeiro homem de Ariadna. Cale-se, avisa Álvaro. Não quero seguir escutando. Álvaro diz que não suporta os homens que são violentos contra as mulheres, como Eduardo foi com Ariadna. Eduardo debocha. Ela merecia. Álvaro dá um soco em Eduardo e os dois brigam.